O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais um Cine Federal. Poucos poderiam imaginar a confusão que se sucederia após a derrota do exército português na Batalha de Alcácer Quibir no final do século XVI. Os lusitanos saíram desse embate derrotados, mas o que faz esse evento entrar mesmo para a história é justamente o misterioso destino do então rei Dom Sebastião, desaparecido no embate. Durante séculos, o mito do seu retorno influenciou profundamente a história portuguesa, sendo tema de escritores como Camões, Almeida Garré, José Saramago, dentre muitos outros. A lenda conta que o rei voltaria glorioso de uma espécie de ilha encoberta para salvar o povo da pobreza e conduzi-los a um destino melhor. A herança portuguesa que nos influencia diretamente trouxe consigo esse movimento chamado de sebastianismo. Ele aparece em momentos históricos como a Guerra de Canudos ou do Contestado, ligado principalmente ao seu caráter messiânico. Esse tema tão rico foi explorado pela realizadora Larissa Figueiredo, que foi buscar na Ilha dos Lençóis, no Maranhão, uma comunidade que cultua a figura do antigo rei português. O resultado são duas produções interessantíssimas. A primeira delas, um curta intitulado O Rei, e a segunda, o longa O Touro. É sobre isso que eu converso com ela, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Cine Federal, Larissa. Obrigada a vocês, Carlos, pelo convite. Primeiro, por que o tema do sebastianismo? O tema do sebastianismo, para mim, ele é muito precioso, assim, tanto pelo que ele significa para Portugal. Eu sou filha de português com maranhense, então eu acho que ele tem uma forte influência no que é Portugal hoje, assim. Então me interessa muito pensar em como esse Portugal pode estar também influenciando o Brasil, assim. Uhum. Essa troca dos dois lugares, né, os dois pontos, né? A relação entre os dois, assim, é o que me interessa. E assim, como que você foi criar essa história, pensar nela e depois, como que você encontrou essa comunidade? Eu morei um tempo no Maranhão, né, como a minha mãe é maranhense. Eu fui para lá e estava em busca de descobrir histórias, de conhecer pessoas. E aí, uma pessoa que eu conheci, ela me falou, olha, se você quer conhecer um lugar incrível, místico, misterioso, você tem que conhecer a Ilha de Lençóis, que é esse lugar onde as pessoas dizem que um touro encantado existe e que ele carrega uma estrela na testa e que se um dia alguém conseguir desencantá-lo acertando essa estrela, ele vira Dom Sebastião. E a pessoa que conseguir esse feito consegue também que as areias, porque a Ilha de Lençóis é toda feita de lençóis, né? Dunas imensas de areia branca, essas dunas se transformarão no tesouro encantado do rei. Então, assim, foi a partir desse encontro que eu comecei a escrever o roteiro do Touro e do Rei, que depois levaram à realização. O que eles não sabem é que se esta portuguesa conseguir chegar aqui, na encantaria, talvez consiga de facto desencantar-me. Se assim for, terei de afundar esta querida ilha, que há tanto e tão bem nos tem servido, para dar partida junto à nossa corte, de volta a Portugal. E você escreveu num primeiro momento à distância e depois você foi conhecer realmente esse lugar, né? Como que ele foi, assim, uma coisa interessante de pensar, como que ele era na sua mente e depois que, sei lá, o choque de você chegar lá e conhecer esse lugar? É muito legal pensar nisso, porque na verdade o que eu escrevi no fundo, assim, o filme passou por diversos processos, assim, mas aquele primeiro roteiro e o que estava escrito de como eu imaginava, porque eu descobri esse lugar através de uma narrativa oral, né? De alguém que me conta como é a sua terra natal. Então,
aí é que está a força da oralidade, né? De como ela consegue realmente transformar o nosso imaginário. E esse primeiro roteiro escrito, ele está muito, muito próximo da versão final do filme, assim, a versão que a gente apresenta hoje. E o filme, na verdade, já passou por processos assim que ele foi totalmente uma outra coisa. Então, eu acho muito incrível perceber isso, assim, olhar essas coisas e ver que realmente essa coisa me chamou muita atenção, a coisa da oralidade, né? De como eu consegui imaginar aquele local, as pessoas que estavam ali, os personagens principais a partir dessa narrativa oral. Como é que era a história? Você chegou lá à noite, é um lugar longe primeiro para se chegar, né? Conta essa história pra gente. A ilha, na verdade, ele fica 14 horas mais ou menos. A gente tem que pegar um ferryboat a partir de São Luís, que é a capital do Maranhão. Um ferryboat, depois são 7 horas de carro e depois mais 5 horas de barco, um barquinho assim. E geralmente tem uma coisa muito forte no Maranhão que é a maré, né? Que ela sobe, ela desce numa velocidade muito absurda. E muitas vezes a gente tem que esperar essa maré baixar ou encher, então assim, no mínimo 14 horas, às vezes tem que esperar mais. Certo. Então, geralmente a gente começa uma viagem de dia e acaba atrasando alguma coisa e chega lá de noite. E a primeira vez que a gente foi, tanto nós, a equipe, porque a gente foi algumas vezes, né? Eu fui antes, primeiro com o João Castelo Branco, que é o diretor de fotografia, e depois com o Rafael Urban, que é o produtor do filme, também meu marido, e a gente passou um mês lá. Então, tanto essas duas vezes, quanto a terceira vez, quanto a gente veio com a Joana, a gente chegou muito tarde da noite. E todos nós tivemos essa surpresa de que a gente chega, a gente desce do barco no meio do mar e você vai pisando, você não sabe onde você está pisando, só sabe que é lama, mas não sabe o que é aquilo. E aí você dorme, assim, aquela coisa, depois de estar muito cansado, você acorda no dia seguinte e é uma revelação a ilha. Porque ela é, assim, não existe rua, não existe mais nada além de enormes dunas de areia branca e essas casas espalhadas no meio disso, assim. Só que tudo é muito branco, tudo é muito... É um lugar muito, assim, propício justamente ao imaginário, né? E de que maneira... É uma coisa meio maluca a gente imaginar, né? Como que chega essa herança portuguesa, né, histórica, uma história medieval praticamente, né? Chega até aqui no Brasil, nos confins lá do Maranhão. De que maneira que isso aconteceu, de essa herança chegar até lá? Eu acho que tem muitas questões, assim, né? O Brasil, inteiramente Nordeste, né, carrega essa história do sebastianismo, assim, de uma maneira muito forte. Acho que por N questões. Tem uma coisa... O Maranhão tem uma coisa muito específica, assim, que ele foi uma terra, desde o início, de pessoas que eram, na verdade, exiladas do país, assim, pessoas que ou eram condenados à morte ou tinham que ir para a colônia, né? Certo. Então, ele foi todo esse lugar que eles chamam dos degredados, assim, né? Aquela coisa toda... Então, começa daí também uma certa tendência, essa coisa do imaginário, de querer nascer um Messias a partir disso, né? De alguém que vai revolucionar, um mártir ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que veio esse sentimento. Fora isso, também teve essa passagem, né, do padre Antônio de Vieira pelo Maranhão, que era um sebastianista, e que tinha essa vontade também de que dali nascesse esse encoberto, né, como eles chamam em Portugal. Então, eu acho que essa é uma das questões que explica. A outra razão, obviamente, o Maranhão, como até hoje ainda é um estado com muitas desigualdades sociais, assim, essa lenda, né, essa história de Dom Sebastião, que para eles não é lenda, isso é o que é ali, ela existe como uma maneira também de revolucionar isso, né, de virar o jogo, né, de que, na verdade, na lenda, na verdade, oficial da ilha, diz que o dia que desencantarem o rei, a Ilha de Lençóis vai virar o grande reino e São Luís, que é uma outra ilha, afunda. Ou seja, a Ilha dos Ricos afunda. Certo. E aquela ilha que tão isolada de pescadores vira o grande centro ali, né? Certo. É a questão bem do messianismo, né? Da coisa que vai conduzir talvez os mais pobres para um lugar melhor, digamos assim, né? E a estrutura do filme, né? Ele são diferentes, né? Você tem ali o touro e também, né, o rei, que são basicamente, claro, espaço no mesmo espaço, mas são de pontos de vista diferentes, né? Isso. Como que vocês... explica pra gente essa estrutura, como é que foi pensada. Bom, o filme, tanto o rei quanto o touro,
na verdade o Touro, ele ganhou o concurso de roteiro Rucker Vieira da Fundação Joaquim Nabuco, que é para escrita e desenvolvimento de um roteiro de documentário, curta-metragem. Só que a gente percebeu antes mesmo de filmar que o Touro, a história do Touro e todas as pessoas que a gente ia encontrar não caberiam num curta-metragem. Então a gente decidiu, como a gente tinha esse edital, que a gente precisava de fato ter um resultado final, um curta-metragem, a gente decidiu que a gente ia fazer 2 filmes em paralelo. Não é a versão curta um do outro, são filmes complementares e que têm estruturas narrativas muito diferentes. Claro. Theo? Tá fogo aqui. Olha, eu vou cantar. Dom Sebastião, montar no seu cavalo, espada na mão. Até o rei, Dom Sebastião, montar no seu cavalo, espada na mão. Montada no seu cavalo, a filha do rei. Dom Sebastião, montada no seu cavalo e com sua espada na mão. A filha do rei. Dom Sebastião, montada no seu cavalo e com sua espada na mão. Olha, tem comida. Você sabia que o rei Sebastião não é daqui? É lá do seu país? Sabia? Fugiu da guerra, não foi? Foi. Ele que é o dono daqui. O Touro, ele é um filme que a gente desde o início pensou em filmar uma câmera muito móvel, sempre na mão, uma câmera meio dançante, que era mais ou menos a nossa ideia de um ponto de vista de um touro que observa, né? desse rei, desse touro mágico que está observando a chegada dessa portuguesa, que é a Joana, e que viria com esse intuito de desencantá-lo. Então ele é todo filmado nessa perspectiva de observar as ações da Joana, o que ela encontra e como ela vai levando essa narrativa. E aí o rei, ele já é o contrário, ele é filmado com câmeras fixas, em geral ele tem câmeras, tem movimento, mas ele trabalha com retratos também da comunidade, de personagens da comunidade, e ele parte do ponto de vista de que aqui é o próprio rei Dom Sebastião, que está escrevendo para Antônio Luís, que era seu fiel escudeiro, dizendo que Antônio Luís, que ficou em Portugal para evitar que os portugueses soubessem onde está o rei, então o rei se personifica ali numa voz que vem dizer: olha, Antônio Luís, esta menina chegou e ela quer me desencantar. Precisamos dar um jeito nisso. Como a cada dia esta jovem se aproxima mais de nossos segredos, peço-te apenas, amigo, que tenha consigo a seguinte carta e que, caso necessário, prepare o povo lusitano para o nosso retorno. É fundamental que entendam o que ocorreu em nossos trajetos. Deus é adjutório meu entender.
Então é desse ponto de vista que a gente não vê no touro. O rei é o que não está no touro, assim. E eu acho que assim, o grande dispositivo que vocês acabam criando nesse filme é justamente essa vinda, né, da atriz portuguesa, né, a Joana, Sim. que vem visitar essa comunidade, né, e vocês também tomaram todo o cuidado para que isso fosse da forma mais construtiva possível, né, na questão do roteiro, na questão da preparação até, né, acaba sendo um grande elenco, né, o pessoal que está ali, né, ali nessa ilha, né, dos Lençóis. Conta pra gente como é que foi esse processo, porque eu acho ele muito, muito precioso, assim, como forma de realização. Pra gente foi assim, incrível, foi um presente poder ter tido acesso a essa comunidade e ter sido recebidos com essa generosidade com que eles receberam a gente. E, bom, é uma ilha realmente fantástica, assim, no sentido, as pessoas têm uma disponibilidade, uma capacidade de se entregar ao imaginário e à criação que assim, foi incrível para o filme, mas foi também incrível para todos nós, assim, como equipe, a vivência desse processo. Eu gosto muito de dizer sempre que esse filme foi escrito em colaboração com os habitantes da ilha, apesar deles não terem participado, assim, da escrita propriamente, sentar e escrever, mas quando eu e o Rafael passamos um mês na ilha, a gente, só fomos nós dois, nós decidimos visitar a maioria dos habitantes que a gente pudesse. Bom, é uma ilha de 450 habitantes, então a gente conseguiu, de fato, ir a muitas casas. Conhecer assim, quase todo mundo. Quase todo mundo. E a gente, a partir disso, falava, olha, nós estamos vindo, nós vamos fazer um filme que é com uma atriz portuguesa, que ela vai vir, e ela está em busca de Dom Sebastião. E ela quer desencantar o rei. E aí os habitantes começavam a pensar, então ela tem que falar com fulano. Então você vai lá e fala com fulano. E as coisas iam começando a se construir nessa coisa de comunidade também, né? Pequena, um já falou para o outro, vocês é que estão fazendo. E quem é essa menina? Quem é essa Joana? Como é que é? Mas ela vem de Portugal mesmo? E, em contrapartida, a Joana é portuguesa. E, bom, não sabia, né? Eu só descobri depois que eu já tinha combinado com ela, né? Convidado ela para o papel, mas eu descobri que ela nasceu em São Luís do Maranhão, assim, que ela saiu de lá com 8 meses de idade. E aí, no processo todo, a gente decidiu que a Joana não ia ter acesso ao roteiro. Ela sabia que ela estava indo para essa ilha em busca do rei, que tinha essa história do sebastianismo, mas ela não sabia o que aconteceria com ela. Então, os dois processos acabaram se coligando. Joana, que não sabia de nada, e todos os habitantes que sabiam de tudo. Certo. E as coisas iam se transformando nesse encontro, assim, do que foi preparado antes e do que não foi preparado, né, da chegada dela. E eles têm uma reverência incrível com, digamos, o português, né, ou com a portuguesa, enfim, quem vem de lá, né, como se viesse da corte do rei, quase, né? Teve um só português, um pesquisador, que passou por lá, assim, 2 dias, mas ninguém tinha passado tanto tempo, nem um grupo de pesquisa tinha passado tanto tempo quanto a gente passou, né? Nós passamos 21 dias na ilha com a equipe toda, fora esse um mês que eu passei antes com o Rafa. Mas, então, assim, a presença da Joana era algo muito, muito mítico por si só, assim. Eu me lembro muito de um morador, o Pincha, que perguntou para ela, assim, ele queria saber muito, mas como é o rei? Né? As pessoas perguntavam, ela trouxe fotos do rei como é em Portugal, né? Que é muito diferente do rei como eles imaginavam. Então, tinha essa coisa de, mas ele é filho de quem? Ele vem de onde? Mas será que você, então, não pode ser da família dele? Sabe, tinha uma questão toda nisso, assim. Então, foi muito interessante, foi muito rico para ela, que eu acho que, aos poucos, deixou de ser personagem, passou a ser ela própria, intérprete dela mesma, assim. E muito rico para os habitantes da ilha, que deixaram, ao contrário dela, de serem eles mesmos e passaram a ser personagens também daquilo. Certo, acaba sendo uma experiência antropológica incrível, né? Esse encontro, né, de todo mundo ali para fazer esse filme. Ele já estreou, né, digamos, né, em terras europeias, né, lá no Festival de Roterdã. Como que foi a recepção desse filme? A recepção em Roterdã foi, assim, muito melhor do que a gente poderia sonhar, assim. Todas as sessões estavam cheias, quando não lotadas, muito cheias. E a gente teve 6 sessões do filme. E foi, assim, a recepção do público foi incrível, assim. Todos ficavam até o final para ter o debate, queriam saber mais sobre essa história, sobre essa ilha, sobre documentário, ficção,
né? Que é Isso é o tempo todo o filme, que também nem faz questão, né, de marcar isso, né, nem de perto a questão que vocês querem perseguir nisso, mas enfim, né. Mas sim, mas acaba sendo acaba sendo uma coisa que chama atenção, a né? gente sempre tem que colocar em algum lugar, se é para o cinema, é documentário ou ficção. Qual que é o gênero, né, que você vai escrever esse filme? É um filme, é uma... Então essas questões foram muito colocadas, e também, lógico, é uma história muito rica, com personagens muito ricos, não só a Joana, mas todos os moradores. Então, assim, eu acho que foi muito bonito pra gente poder estrear em Roterdã, que tem um público especialmente disponível. Não é um filme narrativo, assim, nesse padrão mais comercializável, assim, apesar de ser também, mas, assim, a gente sempre se perguntava que público ele vai atingir. E a gente ficou muito feliz de descobrir que ele atinge qualquer público. Sim. Qualquer idade. E isso foi muito... Seja em Roterdã, né? Falando de um tema tão local quanto esse. E além de Roterdã, ele já vai para Madrid também? Ele vai agora para um festival chamado Filmadrid, que é a primeira edição, mas ele vai para um lugar que a gente está muito, muito feliz. Ele entra numa competição internacional, junto com filmes como Pedro Costa, O Cavalo Dinheiro. Então ele está, assim, super bem acompanhado. A gente ficou extremamente honradas com esse convite, assim. Bacana, muito, muito legal mesmo. E assim, projetos além, né, desses dois que vocês fizeram agora, vocês estão trabalhando no que nesse momento? Nesse momento eu me dedico à escrita do meu segundo longa-metragem, que o projeto dele acabou de ser selecionado para o Feed Lab, que é um laboratório que seleciona 10 a 11 projetos do mundo inteiro por ano, que acontece durante o Feed Marseille agora em julho. Então, a gente já mostrou o projeto num laboratório aqui que chama Plataforma Lab. Então, vai ser a primeira, assim, mostra internacional dele. Esse projeto se chama Agontime e ele conta a história de uma rainha africana que foi vendida como escrava para o Brasil em 1817. E ela, na verdade, era também uma sacerdotisa. E ela fundou a Grande Casa das Minas do Maranhão, que é a primeira casa de tambor de mina, tambor de tradição jeje, que não é o tambor de tradição nagô, né, como a gente conhece em maioria no Brasil, assim, isso é uma casa de voduns e tal. E o filme trata acaba de falecer na Casa das Minas a última sacerdotisa, a última vodunce. E o filme ele trata da volta do espírito dessa rainha cruzando o Atlântico e voltando para se reencontrar com o seu país, com as suas origens. Ela é um espírito de 1800, mas convivendo no mundo de hoje, no Benin, que é o país de onde ela vem, em 2017, que é quando a gente pretende filmar o filme. Entendi. Então, assim, o Maranhão ainda continua te trazendo histórias... Sempre. Que se tem essa de volta, essa seria, digamos, a ida do espírito. Agora eles vêm, agora a gente volta. É tudo meio cíclico, até se a gente for pensar. Muito, muito legal. Bom, vamos esperar esse filme. Já tem nome, assim, de... o nome é Agontime, que é o nome da rainha. Tá certo, então. Pô, quero muito ver esse filme aí. Espero que você volte aqui no Cine Federal para falar dele pra gente. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, Larissa. Foi um prazer. Obrigada a vocês pelo convite. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Embaixo aí estão os nossos endereços das redes sociais e também do nosso blog para assistir esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.